já ouviu falar em varicocele? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge cerca de 15% dos homens em todo o mundo. Uma das principais consequências causadas pelo problema é a infertilidade masculina. E tem um jovem, Mário Flávio, sofrendo bastante por causa dessa doença. Que coisa, então vamos voltar com Alex Murphy, né, para saber os detalhes dessa situação e como a pessoa pode prevenir, né? Se tem cura também, enfim. Antes disso, Alex, fala um pouquinho pra gente sobre esse caso, né? Você visitou a pessoa, conversou com ela, né? É verdade, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, eu conversei com Jefferson Melo, ele tem 18 anos e ele foi acometido com essa doença, né? E foi de uma forma muito súbita, muito rápida. Os sintomas começaram na semana passada e aí ele já passou por uma cirurgia, já imaginou? E eu, inclusive, conversei, ele está, né, em isolamento, na verdade está se recuperando da cirurgia, foi a orientação médica, inclusive eu fiz até uma reportagem contando essa história desse jovem. Vamos acompanhar para a gente entender melhor. Quem estava acostumado a ver Jefferson da Silva nas redes sociais, sempre alegre, extrovertido e pilotando a moto que conseguiu comprar recentemente para usar no trabalho, não imaginava que há uma semana a cena seria outra. O motoboy foi diagnosticado com varicocele, condição que consiste na dilatação anormal das veias testiculares, principalmente após esforço físico. Ele conta quando sentiu os primeiros sintomas e o que fez em seguida. Foi numa segunda-feira, né? Normal, tinha trabalhado no domingo, estava em casa, aí tem uma moto que eu tirei no consórcio, estava mexendo nela, dando uma lavada, normal de costume, né? Quando terminei, tomei um banho, almocei e me deitei na minha cama, normal, como todos os dias. Aí já me acordei com uma dor na barriga, no testículo também. Aí tomei um remédio, voltei a deitar de novo. Aí essa dor foi aumentando, cada vez mais, que chegou um momento que eu não estava aguentando mais. Aí subi para a UPA grande. Aí assim que eu cheguei lá, que eu fui atendido, eles já olharam e já me transferiram logo para o mestre Vitalino, porque disseram que era uma cirurgia que eu ia ter que fazer. Na terça-feira, já de madrugada, entrando para madrugada, eles já fizeram essa cirurgia. Graças a Deus, né? Correu tudo bem, deu tudo certo. Após passar por cirurgia, Jefferson recebeu ordem médica para ficar de repouso por 30 dias. Durante esse período, não pode fazer nenhum tipo de esforço físico. Consequentemente, não pode trabalhar. Por conta dessa condição em que se encontra o irmão, Geiciele Maria da Silva, junto com outros parentes, está realizando uma mobilização de ajuda por meio de uma rifa. Ela explicou o objetivo da campanha e como as pessoas podem contribuir. Essa cirurgia assim pegou a gente de surpresa. Aí os amigos dele teve a ideia de fazer essa rifa para estar podendo comprar os medicamentos dele, para a gente estar podendo arcar com as despesas dele. Essa rifa ela custa R$10 e quando completar tudinha, aí o prêmio vai ser de R$200. É só entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp da minha irmã. A gente está divulgando o WhatsApp da minha irmã. 93072832. Outras informações sobre como ajudar o Jefferson estão disponíveis no Instagram dele, @Jefinho com 2 Fs, _Silva 244. Muito bem, Alex, só para a gente reforçar aqui, né, a ajuda para ele, né, que tem 18 anos, está sem poder trabalhar, né, um menino batalhador, enfim, foi pego aí com essa doença. E a gente reforça, né, a rifa custa R$10, o prêmio é de R$200, para comprar pelo WhatsApp 81993072832, 993072832, ou pelo Instagram, @Jefinho com 2 Fs, _Silva 244. Jefinho com 2 Fs, _Silva 244. Ô Alex, a gente queria saber um pouco mais aí sobre a varicocele. Você está com um especialista, né? É isso mesmo, a gente vai conversar agora com o Dr. Rodolfo Santiago, ele que é urologista, né, vai explicar melhor pra gente sobre essa doença que o Jefinho aí, o Jefferson, foi acometido de forma avassaladora, né, muito rápida aí, o diagnóstico dele. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. O senhor acompanhou aqui com a gente um pouco dessa reportagem que eu fiz. Qual o comentário que o senhor faz com relação a isso? O que é, na verdade, a varicocele? Bom dia. Bom dia. Alex, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Veja, a varicocele é uma
incompetência das válvulas da veia testicular. Então, essa incompetência gera varizes. E essas varizes, então, se mostram na palpação do escroto, que é a bolsa, onde está o testículo, um inovelo de veias. É isso que se percebe fisicamente no paciente que tem varicoceles. Essas varizes, elas vão acontecer, vão seguir o princípio de todas as varizes, por incompetência de válvula venosa. No caso específico das varizes do testículo, elas se dão do lado esquerdo por causa da própria drenagem dessa veia testicular na entrada da veia renal, no caso, à esquerda, dificultando, então, gravitacionalmente, esse retorno do sangue. Então, é realmente esperado que vá acontecer mesmo essas varizes do lado esquerdo. Bem, daí até constituir um quadro agudo, de escroto agudo, é uma coisa muito rara. Não tem uma explicação para que exista essa situação aguda. Porque a condição da varicocele é uma patologia que normalmente vai se encontrar isso a nível de consultório, quer dizer, não é em situações de postos de urgência nem de atendimento de emergência. Dificilmente vai determinar uma dor aguda, como no caso do rapaz. O rapaz caracteriza um escroto agudo, que é bem definido na urologia, nos atendimentos de emergência, que geralmente estão relacionados a quadros infecciosos e principalmente vascular, no que diz respeito à torção do pedículo. Então, a torção, chamada torção do testículo, caracteriza na sua excelência o escroto agudo. E geralmente vem assim, relacionada após um esforço ou numa emoção relacionada ali à experiência sexual no adolescente, pelo movimento maior do testículo, que sobe e desce, e então ele torce sobre o seu próprio eixo. E isso impedindo a vascularização desse órgão. E o sofrimento realmente é uma dor muito grande e que exige uma atitude de correção cirúrgica num prazo muito próximo, coisa de 4 horas para menos, porque senão existe a lesão irrecuperável do testículo. Né? Se perde o testículo, sempre se caracteriza por uma necessidade de urgência. Então, esse escroto agudo é possível que tenha acontecido com o rapaz. Né? A gente observou aqui na reportagem, né, doutor, realmente foi algo avassalador, muito rápido. Ele sentiu na segunda-feira, já foi para uma UPA estadual, já teve ali o diagnóstico, foi transferido para um hospital de referência, que é o Hospital Mestre Vitalino, e aí foi feito o procedimento cirúrgico. Como o senhor bem falou aqui, algo tem que ser feito rápido, né? É o escroto agudo. É bem definido isso na literatura. Exige uma conduta, como a terminologia está dizendo, o escroto agudo vai exigir uma conduta de urgência. Né? Não é o caso da varicocele, porque a varicocele, geralmente, quando se vai para um tratamento, se vai em condição eletiva. Se marca uma cirurgia para a correção. E quando é que se indica a cirurgia de varicocele? Então, geralmente, esse paciente nos procura no consultório, não pela presença da varicocele, e é um diagnóstico médico, mas ele vem, na maioria das vezes, por infertilidade. Então, casou-se, não consegue filhos, e então o casal vai, geralmente, primeiro ao ginecologista, o fator feminino é avaliado e diz, olha, está tudo bem, nós queremos uma avaliação do fator masculino. E esse fator masculino vai ficar na área do urologista. O urologista examina e encontra um novelo, um enovelamento de varizes ali no escroto. E então ele levanta essa possibilidade de que essas varicoceles estejam concorrendo para o aumento da temperatura do testículo e impedindo essa melhor fertilidade. Então, existem alterações específicas desse aumento da temperatura local que incorre numa mudança do padrão de movimento do espermatozoide. Basta que tenha
existam espermatozoides, é necessário que eles estejam vivos, e menos que eles estejam vivos de movimentos, e esses movimentos direcionais. Então, para se entender isso, vamos supor que se jogue o espermatozoide num determinado sentido, direção e sentido, ele deve continuar em frente. Pronto, esse é o padrão excelente. E isso fica alterado, não só essa qualidade de movimento, como também o número de espermatozoides, quando em presença de varicoceles. Mas existem ainda 40% de casos em que o paciente tenha infertilidade e seja operado e não recupera. Então, nós dizemos que essa explicação atinge ou atende 60% dos casos. Tem 40% que não se sabe ainda por que é que acontece aquela alteração de fertilidade. Mas sempre vai nessa sequência. Se busca como lidar com a varicocele quando existe essa alteração de fertilidade. Mas cabe aí uma observação, que são as crianças e os adolescentes, porque ainda não tem completado ali o desenvolvimento da gônada. E é muito frequente nós termos atrofia, ali um comprometimento do desenvolvimento melhor. Então, a atenção e o controle para que quando se perde esse crescimento normal, deve-se operar. Ok, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com o doutor Rodolfo Santiago, que é urologista, né, explicando melhor para a gente o que é a varicocele, explicando também, né, a situação. A gente perdeu bem no finalzinho o sinal com o Alex, mas deu para esclarecer bem, né, do que se trata a doença. 9 horas